Senhor presidente, vereador Ademar Ornel, demais colegas vereadores, subo à tribuna, vereador Anselmo, para retratar uma pauta da zona rural, e hoje de manhã o vereador Idemar Bartz foi procurado por um grupo de moradores do 6º Distrito, onde estão preocupados com a situação da estrada da Costa do Arroio Grande, da estrada geral da Santa Silvana, do aglomerado urbano ali, mesmo sendo zona rural, a gente chama aglomerados, na Santa Silvana, e outros distritos, pelo total abandono que se encontra algumas estradas rurais, vereador Anselmo e Vossa Excelência, quando prefeito da nossa cidade, sabe o quanto o seu governo trabalhou para dar manutenção à zona rural, e outros governos lembram que também na minha passagem, na condição de administrador distrital da Z3, do 2º Distrito, onde cuidamos permanentemente das estradas da zona rural, da estrada da Z3, enfim, e hoje as pessoas se queixam pelo abandono, meu querido amigo suplente de vereador Conceição, se queixam pelo abandono que se encontra algumas estradas da zona rural, principalmente a rota do pêssego, nesse momento que os agricultores precisam escoar a produção do pêssego, sem falar daquele programa da distribuição de calcário, que foi esquecido por esse governo, e tantos outros projetos que tinham na zona rural, e o governo atual, Paulo, além de abandonar a zona rural, abandonou o seu laranjal, abandonou o Balneário dos Prazeres, vereador Tenente Bruno, Vossa Excelência, que é um brigador nessa tribuna em defesa do Balneário dos Prazeres, junto comigo, e tantos outros colegas vereadores, e a gente só vê algo onde passa procissão, Paulo. Aonde vai passar procissão, a gente vê a limpeza, o tapa-buraco. Recentemente, o senhor prefeito esteve lá na Z3 com uma comitiva de secretários e acompanhei lá as promessas que até hoje não foram cumpridas para resolver o problema da entrada da comunidade, para resolver o problema do Totó até o Balneário dos Prazeres, aquele trecho de 1,5 km. É só conversa fiada, é só lorota, é só notícia na imprensa e a gente não vê a efetiva realização das obras, a colocação de material, a limpeza, a iluminação. É só engodo e a gente não vê lá na prática, lá na ponta, as coisas acontecer. Entra secretário, sai secretário, superintendente, a gente se reúne, cobra em nome da comunidade e a gente não vê a realização das obras básicas. Já não falo as obras estruturantes. O básico, que é iluminar, quer limpar, quer roçar, quer limpar a valeta, quer colocar material na rua. E ali, tanto o Balneário dos Prazeres, Santo Antônio, Valverde, o Laranjal em todo, vereador José Cizenando, que acompanha aqui, atento o nosso pronunciamento, que a Vossa Excelência é oriundo lá do Areal e cobra aqui também melhorias para o seu bairro Areal. Às vezes revolto nessa tribuna pela falta de condições que estão as nossas administrações regionais, nomearam os superintendentes, enfim, os gerentes dessas administrações e não deram o suporte necessário para eles fazer a devida manutenção dos bairros. Fica só sob a gestão do secretário aqui na secretaria, fazendo mídia com o prefeito, e lá na ponta, onde teria que ter o mínimo, que é a máquina, que é a patrola, que é a retroescavadeira, que é a caçamba, e tem condições para isso. O orçamento hoje de 1.300.000 para a limpeza urbana da cidade suporta ter o melhor serviço de atenção nos bairros. Aí fica nós, vereadores, o que faz aqui permanentemente o vereador Valdomiro, cobrando melhorias lá para o seu Navegantes, para Ambrósio Perré, o seu Cizenando, um atento aqui, sua testemunha, cobrando, vai nas secretarias, faz proposição, reúne com os secretários, cobra uma imediata ação. O vereador Idemar Bartz, da mesma forma, os bairros e vilas e na zona rural. Vossa Excelência, lá do Muarama, recentemente,
Vossa Excelência fez um pedido, veio a essa tribuna, esbravejou, fez proposição e nada até agora no seu bairro Moarama. E quando vão ali, vão de supetão, ficam ali meia hora, 1 hora, 2 horas, faz o serviço de lambuja, vão embora e fica o resto do bairro abandonado. E quando fazem, fazem mal feito os mutirões. Então não há administrador que vai conseguir dar condições para esses bairros, vereador José Cizenando, que conhece, é homem de vila, tem propriedade para falar e cobrar. Então a gestão da Secretaria de Serviços Urbanos, misturado com a obra, hoje está preocupado só em fazer o anúncio dessas 15 vias que receberão esse asfalto Sonrisal que foi aqui levantado pelo senhor prefeito. E essas ruas, muitas vezes, é 1 quadra, 2 quadras que vai ser contemplado. Pasmem, senhores, para que colocar mais material na Félix da Cunha, que já tem, já está asfaltada a Félix da Cunha? Por que não contempla ruas, logradouros nos bairros onde passa o transporte coletivo? Isso revolta a gente nessa tribuna, e a gente cobra a melhoria, dialoga, reúne com o prefeito, reúne com o secretário, faz proposição, busca melhoria, e o engodo é o mesmo, e a gente não vê a solução de problemas básicos. E tem recurso, tem orçamento. Hoje o orçamento que vamos apreciar nessa casa vai passar de mais de 1,5 bilhões. Tivemos o orçamento anterior de 640 milhões, outros governos governaram com 250, com 300 milhões, e conseguiram dar uma limpeza melhor, independente de partido, de posições políticas aqui, mas a gente sabe o que era a limpeza no governo Irajá, no governo Anselmo, no governo Marrone. Era inegável a limpeza da cidade, era muitas e muitas vezes melhor do que a gente observa nesse momento na nossa cidade. E o governo gasta milhões em mídia, em publicidade, na imprensa falada, escrita, televisionada. Recursos não faltam para a mídia da cidade, e o governo alardeia que vai fazer, já se passaram 2 anos. Vamos para o 25º mês de governo e a gente não vê o básico ser feito. Por isso, nós, vereadores que subimos à tribuna, comprometidos com as nossas bases populares, cobrando uma melhoria de atenção para os bairros e vilas. E não vamos se calar, vereador Cizenando. Não vamos se calar, vereador Idemar, vereador Valdomiro, mesmo tendo relação, ser vereador da base, admiro a postura de Vossa Excelência aqui, quando cobro o governo, porque mesmo sendo da base, vocês não precisam concordar com tudo, e tem que ter uma voz forte para o governo estar atento e fazer aqui as melhorias básicas nas comunidades. Obrigado pela tolerância do tempo, vereador Idemar Bartos. Obrigado.